Como as culturas constroem as geografias. Um olhar sobre a continuidade da política nacional Aldir Blanc em Alfenas, Minas Gerais. De Isabelle Medeiros de Freitas, Alfenas 2025. Esta pesquisa tem origem em vivências e experiências acumuladas ao longo dos anos, as quais serviram de base para o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado em Geografia. Seu propósito é tornar o conhecimento científico mais acessível sob a perspectiva de uma ciência geográfica popular, democrática e comprometida com o diálogo entre saberes. O presente trabalho foi viabilizado por meio de fomento e incentivo cultural do edital número 03/2024, Fomento Individual, categoria Pesquisa Cultural José Pedro Xavier de Veiga, do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais. Decentra Cultura, uma realização do Governo de Minas Gerais, da Secretaria de Cultura e Turismo. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. Do Brasil SOS ao Brasil. Aldir Blanc. Resumo. O presente estudo configura-se como uma pesquisa bibliográfica que tem por objetivo compreender de que maneira, na cidade de Alfenas, situada no sul do estado de Minas Gerais, os órgãos públicos têm se mobilizado para atender às diretrizes da nova legislação em vigor, prestando assistência aos trabalhadores da cultura e às instituições de apoio ao setor. Como objetivos específicos, buscou-se discutir o papel das manifestações culturais na sociedade, analisar a relação entre cultura e políticas públicas e examinar as áreas e os setores culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc no município de Alfenas, Minas Gerais. Com base nas leituras realizadas, conclui-se que a cultura, além de construir um bem simbólico transmitido ao longo das gerações, atua também como um instrumento ativo de enfrentamento de questões políticas e sociais. Assim, os agentes dedicados à arte e à cultura são diretamente impactados quando suas atividades são interrompidas, como ocorreu durante o período pandêmico. Dessa forma, a Lei Aldir Blanc revelou-se fundamental para reativar as engrenagens do movimento cultural em Alfenas, Minas Gerais, cidade cuja vida social e identidade sempre estiveram profundamente marcadas pela presença e pela vitalidade das expressões culturais locais. Palavras-chave: geografia, cultura, políticas públicas, Alfenas, Política Nacional Aldir Blanc. Esta cartilha é dividida em 5 partes: introdução, metodologia, referencial teórico, subdividido em mais 5 partes, as considerações finais e as referências. Introdução: a arte é o fim e a política é o meio. Esse slogan, proferido por George Lukács ainda em 1919, muito nos serve para darmos início ao que trata este trabalho, utilizando do conhecimento geográfico para entendermos como está imbricada a cultura para toda uma sociedade e como é fundamental que as políticas a fortaleçam como direito humano e como meio produtivo dessa mesma sociedade. Nesse sentido, a permanência e a consolidação das culturas, para além daqueles que historicamente as defendem, resgatam e produzem em seus territórios, se dá também por meio das políticas públicas instituídas. Reforçamos aqui a boa prática do Estado, enquanto agente que permite acesso e que, com lisura, testa de alguma forma equilibrar e equiparar as forças capitalistas antagonistas. Reforçamos também, com este trabalho, que o debate sobre as políticas públicas existentes nos mostra o caminho, mas que não é, por si só, o suficiente. Não é o fim e apenas ele não basta. Para as culturas, com seus fazedores e receptores, as políticas públicas servem como meio para a democratização, a ocupação legítima do espaço e a produção intelectual da consciência coletiva. E são capazes de estimular opiniões por meio de suas ações e discussões. Situação essa ainda efêmera para algo muito maior, que nunca deixará de existir. Esta pesquisa surge justamente como forma de não apenas tornar esse olhar algo mais popular, para que as pessoas identifiquem a área cultural como fator constituinte da identidade nacional e regional, mas também para que possamos demonstrar as bases sólidas que já temos, para além da dimensão simbólica. E emerge de um recorte, onde a problemática reside exatamente na ausência do debate, ou do incentivo, ou até mesmo desse mesmo reconhecimento sobre as pautas de direito cultural, produção espacial por meio das culturas e políticas públicas. Assim, como dito por Marilena Chauí em uma propaganda, a cultura é essa dimensão simbólica da humanidade,
aquilo capaz de tornar o ausente presente. Surge diante de nós, então, uma questão latente aos dias atuais. Em uma sociedade que se reconhece e se reproduz cada vez mais como máquina, em qual engrenagem a cultura está inserida? Seria essa engrenagem capaz de sustentar economicamente os indivíduos? Seria ela uma forte engrenagem de emancipação das ideias? Pode-se afirmar que a cultura é também um forte ideal coletivo que nos atinge como antídoto a tantas adversidades, sejam eles locais, regionais ou nacionais? Onde ela pode se materializar, como por exemplo, dentro das estruturas estatais? É ela a responsável pela maior efetivação da participação social concreta? Há uma permissão do capital como regulador das ações coletivas e individuais junto à cultura e suas diversas manifestações? Esses são apenas alguns dos problemas que nos são pertinentes e que ao decorrer deste trabalho tentaremos abordar, pois, segundo Claval, tratar de todas essas questões é tratar da sociedade humana, cujas construções culturais são raízes que estão mergulhadas em sua própria história. Ao se tratar de uma análise geográfica, entenderemos aqui, em um primeiro plano, como constituição do ponto de partida o município de Alfenas, um ambiente regido pelas grandes ações ruralistas e, portanto, com singularidades palpáveis. Segundo o IBGE 2022, a cidade possui uma população de 80.494 pessoas, em uma distribuição de 850,446 km² diário, com índice de desenvolvimento humano municipal, o IDHM, de 0,761. É um dos principais polos cafeeiros de Minas Gerais. Logo de início, é preciso pontuar a grande inserção da cultura sertaneja como vetor cultural orientado pelo péssimo gosto do agronegócio do interior sul-mineiro. Ainda que não seja a única, é uma das mais consumidas e praticadas. Metodologia. A presente pesquisa baseia-se em uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica, análise documental e mapeamento cultural do município de Alfenas. A revisão bibliográfica englobou autores fundamentais da geografia cultural e política, como Paul Claval, Milton Santos, Linda McDowell, Antônio Carlos Robert, Moraes, Albino Rubim, Marilena Chauí e Rui Moreira, permitindo fundamentar teoricamente as discussões sobre espaço, cultura e política. A análise documental foi realizada a partir de fontes oficiais, incluindo dados do IBGE sobre o território, a população e a produção agrícola, além de documentos da Secretaria Municipal de Cultura de Alfenas, legislações locais e dados públicos do Ministério da Cultura. Entre eles, a Lei Federal nº 14.399/2022, a Política Nacional Aldir Blanc, e o Calendário Cultural Local. Foram analisados também os registros de participação popular nos editais culturais e os resultados das distribuições de recursos, destacando a efetividade da política pública no fortalecimento das práticas culturais locais. O mapeamento cultural inclui a identificação dos agentes culturais, os espaços e as iniciativas artístico-culturais, permitindo visualizar a categorização e espacialização das ações e atores culturais presentes no município. Além disso, observou-se o avanço da participação popular e ampliação do acesso aos recursos públicos, que contribuíram para consolidar práticas culturais tradicionais e inovadoras, evidenciando a cultura como instrumento de resistência e desenvolvimento social. Essa abordagem integrada possibilitou compreender as múltiplas dimensões da cultura no espaço geográfico de Alfenas, revelando a importância das políticas públicas como mediadoras da formação territorial, da produção espacial e da cidadania. Referencial teórico. Primeira parte. Espaço, cultura e política. A cultura está intrinsecamente ligada aos espaços sociais, aos contextos que esses apresentam e aos indivíduos que os constroem e neles se movimentam. Como Claval nos alerta, é crucial refletir sobre a geograficidade, o papel do espaço em nossas vidas e o significado que atribuímos a ele na formação da nossa individualidade. Se questionássemos pessoas em diferentes localidades, com suas diversas etnias, classes e condições sociais, provavelmente encontraríamos inúmeras definições de espaço. Afinal, essa definição depende da individualidade e da finalidade de quem se propõe a descrevê-lo. Rui Moreira nos fez refletir sobre essas distintas concepções. Enquanto Aristóteles viu o espaço como algo semelhante à definição de lugar, Descartes o concebeu de forma mais sólida e moderna como espaço-tempo. Para Milton Santos, o espaço
é um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistema de objetos e sistemas de ação, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. Lembra-nos ainda que, inicialmente, a natureza era selvagem, formada por objetos naturais que, ao longo da história, vão sendo substituídos por objetos fabricados, técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a artificialidade das coisas, das vidas e das técnicas tendam a funcionar como uma máquina. Assim, o espaço atual é um sistema de objetos muito artificial, um reflexo de objetos e ações que contam com algumas variáveis de situações e processos. Não devemos, entretanto, cair no erro de discutir cultura apenas como algo refém do espaço social, como mecanismo das instituições de poder, como diz Berdolai, salvo que, segundo uma abordagem geográfica, ela tem suas próprias particularidades em sua constituição ao longo da história. Em vista das inúmeras epistemologias que podemos atribuir à definição de espaço, partimos então para algumas definições de cultura. Claval, desde 1997, empregou sabiamente o significado vivo ao termo cultura, definindo-a como a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma geração a outra. Ela tem suas raízes em um passado longínquo, que mergulha no território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se manifestam. Não é, portanto, um conjunto fechado e imutável de técnicas e de comportamentos. Os contatos entre povos de diferentes culturas são algumas vezes conflitantes, mas constituem uma fonte de enriquecimento mútuo. A cultura transforma-se também sob efeito das iniciativas ou das inovações que florescem em seu seio, como diz Claval. Assim, o autor ainda completa que a cultura é um campo comum quando se trata das ciências humanas, de forma que cada disciplina dessa área do conhecimento trata desse domínio a partir de pontos de vista diferentes. Dessa maneira, o olhar geográfico para essa temática associa-se aos grupos e aos territórios que organizam e habitam seus espaços e interações e como lidam com o obstáculo da distância. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura, formulou a seguinte definição de cultura: o complexo integral de distintos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam uma sociedade ou grupo social. Ela inclui não apenas as artes e as letras, mas também modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, sistemas de valores, tradições e crenças. Ao discorrer sobre as possibilidades do estudo cultural pela geografia, o geógrafo francês Berdolai define as tentativas da geografia e suas conexões com a abordagem cultural de modo que o termo cultura tem múltiplos sentidos, que são também fonte para reflexão e que podemos relacionar a dois grandes eixos: o da cultura como reunião de traços que caracterizam uma sociedade particular ou um grupo socioprofissional particular, e o da cultura como fenômeno individual, como desenvolvimento pessoal do indivíduo em seu contexto. Dessa forma, a compreensão da cultura como sujeito e também prática humana deve se dar pela compreensão de um conjunto de posições sociais, convivências coletivas, capazes de resultar em produtos comportamentais, materiais e imateriais da vida em sociedade. Não haveria maior representação dos fatos, como lembra Milton Santos, ao explanar a conceitualização material e imaterial do espaço. De acordo com ele, o espaço é um misto, um híbrido, formado, como já o dissemos, da união indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ação. Os sistemas de objetos, o espaço-materialidade, formam as configurações territoriais, onde a ação dos sujeitos, ação racional ou não, vem instalar-se para criar um espaço. Esse espaço, o espaço geográfico, é mais que o espaço social dos sociólogos, porque também inclui a materialidade. A condição de racionalidade não é exclusiva desse espaço social dos sociólogos. A racionalidade não se poderá exercer plenamente se a materialidade não oferecer as condições técnicas. O espaço geográfico é um desses campos de ação racional. Isso lhes vem da técnica presente nas coisas e nas ações, o que, ao mesmo tempo, caracteriza o espaço geográfico em nossos dias e lhe atribui a condição de ser um espaço de racionalidade. Ao compararmos essa afirmação de Milton Santos, tal compreensão elucida muitas questões sobre como esse ideário é influenciado, pois, na verdade,
acaba por ser constituído imaterialmente aquilo que se revela em um plano material. É dentro dessa capacidade ambígua, das ideias e da concretude da vida, que a cultura se estabelece como uma autoridade intelectual, moral e sistêmica, de acordo com Claval. Definidos alguns conceitos, podemos entender que política e cultura conversam e se confrontam em meio ao espaço geográfico. As demandas sociais e históricas são as que pedem por ações políticas, sejam elas em um contexto maior, com leis e um respaldo jurídico, ou mesmo nas ações políticas cotidianas. Neste caminho, a cultura, que, como discutido anteriormente, pode se definir como imprescindível e, ao mesmo tempo, mutável com o passar das gerações e das situações que a afetam. Tem de se adaptar a novos ambientes e, ao mesmo tempo, se torna forma de enfrentamento e resistência para os sujeitos. Na medida em que a hegemonia ganha na disputa cultural, a luta ideológica é alçada à condição de componente prioritário da ação política revolucionária. Daí a preocupação de Gramsci com a formulação de uma política cultural e sua teorização acerca dos intelectuais, onde alerta que todos os homens são intelectuais, mas nem todos cumprem essa função na divisão social do trabalho, como diz Moraes. A fim de especificar as discussões sobre cultura em território nacional, destacaremos no capítulo seguinte, portanto, algumas políticas de cunho cultural que se destacaram no Brasil com o passar dos anos, com ênfase nas aplicações do Ministério da Cultura e seus desdobramentos. Segunda parte. Políticas públicas culturais no Brasil, entre avanços, descontinuidades e reconstruções. Ao abordar as políticas públicas e intervenções culturais, percebe-se que a cultura, por ser uma dimensão capilarizada, justifica-se como uma base de análise, atuando em campos tanto materiais quanto imateriais. Contudo, observa-se uma lentidão na aplicação e construção de políticas públicas culturais em nível local e regional, reflexo de um processo histórico e, infelizmente, dos desmantelamentos vivenciados no cenário político ao decorrer dos tempos. Essa morosidade decorre de fatores estruturais, como a fragilidade institucional e a descontinuidade administrativa, reflexos de um processo histórico de negligência estatal e de desmantelamentos vivenciados no cenário político brasileiro, como afirma Rubin. O direito à cultura é um tema de longa data, discutido desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, onde a cultura é defendida globalmente como um direito a ser preservado. Nacionalmente, a história nos mostra a forma como a cultura foi institucionalmente aplicada pelo Estado brasileiro, o que nos permite identificar o Ministério da Cultura como um dos principais agentes na construção e expansão das culturas no país. Contudo, sua trajetória foi marcada por oscilações entre reconhecimento e desmonte, evidenciando as instabilidades políticas que afetam a área cultural. Não é preciso dizer que essa alternância, por si só, representa um grande desmonte do aparato estatal, prejudicando a capacidade de resolver as questões urgentes e o desenvolvimento contínuo. Na verdade, trata-se também de um reflexo da ausência da identificação e da necessidade da prática cidadã cultural. Como aponta Chauí, a ausência de uma prática cidadã cultural no Brasil decorre da dificuldade histórica de reconhecer a cultura como direito e não apenas como entretenimento ou mercadoria. Sob um breve resgate histórico do Ministério da Cultura, é possível evidenciar toda essa instabilidade. Criado em 1985, logo após o período da ditadura militar, o órgão foi rebaixado à Secretaria Especial durante os governos Collor e Itamar Franco. Posteriormente, retomou o status ministerial sob Fernando Henrique Cardoso. Sua ampliação e consolidação ocorreram de forma mais efetiva nos governos Lula 1 e 2 e Dilma Rousseff 1 e 2, quando o Ministério ganhou estrutura e protagonismo na implementação de políticas públicas. Após o golpe proferido contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, o Ministério da Cultura foi novamente extinto, simbolizando um período de anulação das políticas culturais federais. Sua reconstituição, como dos primeiros atos administrativos do governo Lula III, representa um importante gesto de reconstrução institucional, reafirmando a cultura como dimensão essencial do desenvolvimento nacional e da consolidação da democracia. A seguir, apresentaremos os dados da tabela 1, as principais políticas públicas nacionais da cultura do Brasil, de 1985 a 2025. Nele há o registro histórico das principais políticas instituídas pelo Ministério da Cultura. A tabela é dividida em 6 colunas: ano, ação, tipificação, objetivo, funcionamento e o presidente. Sob a presidência de José Sarney, em 1985,
Criação do Ministério da Cultura. Criação institucional. Criação do órgão federal específico para coordenar políticas culturais. Estrutura governamental vinculada à União. Execução direta das políticas públicas. 1986. Lei Sarney. Lei de Incentivo Fiscal. Incentivar investimento privado em cultura. Primeira legislação de renúncia fiscal para projetos culturais. 1988. Cultura prevista na Constituição Federal. Marco constitucional. Instituir a cultura como direito social e dever do Estado. Artigo 215 e 216 garantem fomento, proteção e acesso à cultura. Sob a presidência de Fernando Collor. 1991. Lei Rouanet. Incentivo fiscal. Estimular investimento privado e financiamento à cultura. Renúncia fiscal, Fundo Nacional de Cultura, patrocínio dedutível do imposto de renda. Presidência de Itamar Franco. 1993. Lei do Audiovisual. Marco legal. Desenvolver o setor audiovisual nacional. Incentivos fiscais específicos para a produção, exibição e distribuição audiovisual. Sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. 2003. Política Nacional de Museus. Política Nacional. Modernizar e democratizar os museus. Planos setoriais, editais. Fortalecimento institucional do IBRAM. 2007. Programa Mais Cultura. Programa estruturante. Ampliar acesso e inclusão cultural. Fomento e inclusão cultural de acesso à produção cultural. 2010. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Sistema Nacional. Criar base de dados para planejamento cultural. Plataforma de indicadores, coleta e gestão pública de dados culturais. Também em 2010. Plano Nacional de Cultura. Política Nacional. Estabelecer metas estruturais para a cultura, metas decenais, monitoramento, articulação com estados e municípios. Sob a presidência de Dilma Rousseff. 2012. Vale Cultura. Programa de incentivo. Ampliar consumo cultural dos trabalhadores formais. Cartão benefício financiado por empresas com incentivo fiscal. 2013. Lei do ECAD. Marco legal. Regulamentar a gestão de direitos autorais e transparência. Normas para arrecadação e distribuição de direitos autorais. 2013. Mais cultura nas escolas. Programa intersetorial. Desenvolvimento integrativo entre educação e cultura. Projetos culturais financiados em escolas públicas. 2014. Política Nacional Cultura Viva. Política Nacional. Fortalecer coletivos culturais comunitários. Instituição dos pontos de cultura. Repasse direto via convênios e editais. 2016. Política Nacional das Artes. Política Nacional. Desenvolvimento para todas as linguagens artísticas. Editais nacionais. Fortalecimento de setores. Teatro, dança, música, entre outros. Sob a presidência de Jair Bolsonaro. 2020. Lei Aldir Blanc. Política emergencial. Socorro emergencial à cultura durante a pandemia. Repasse direto para estados e municípios, mais editais e auxílios. 2022. Lei Paulo Gustavo. Política emergencial. Retomada econômica pós-pandemia, com foco no setor audiovisual. Fundo mais repasses obrigatórios a estados e municípios. Maior parte para audiovisual. 2022. Política Nacional Aldir Blanc. Política Nacional de Fomento à Cultura. Criar política de fomento permanente à cultura. Repasse anual a estados e municípios para editais e ações culturais, até 2028. Novamente, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. 2023. Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Programa Nacional. Garantia de participação social na gestão cultural. Criação de instâncias participativas em estados e municípios. 2024. Marco regulatório de fomento à cultura. Marco legal. Uniformizar normas e reduzir burocracias de ações culturais com ou sem financiamento público. Diretrizes nacionais para editais, prestações de contas e contrapartidas. 2025. Lei de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares. Política de reconhecimento. Reconhecer mestres de tradições e saberes populares. Bolsa de reconhecimento e Registro Nacional de Mestres e Mestras. 2025. Brasil das Artes. Programa Nacional de Fomento. Ampliação do fomento direto às artes. Possibilidade de editais nacionais permanentes para múltiplas linguagens artísticas. 2025. Novo Plano Nacional de Cultura. Política Nacional, Plano Decenal. Atualizar metas e diretrizes para os próximos 10 anos. Planejamento participativo e metas nacionais obrigatórias a serem atingidas. Parte 3. Alfenas e o contexto local.
Para compreender os mecanismos aplicáveis de algumas dessas políticas nos territórios, vamos utilizar como recorte espacial o município de Alfenas e a Política Nacional Aldir Blanc, seu início e sua continuidade até o presente momento. Como ponto de partida, a cidade de Alfenas, localizada no sul do estado de Minas Gerais, apresenta um cenário cultural diversificado, resultado da interação entre tradições populares, expressões artísticas contemporâneas e práticas comunitárias enraizadas em sua história local. A formação cultural do município reflete a pluralidade de influências que compõem a identidade mineira, marcada por manifestações religiosas, festas tradicionais, grupos musicais, movimentos literários e iniciativas de preservação do patrimônio material e imaterial. Nos últimos anos, por exemplo, observa-se o fortalecimento de coletivos culturais urbanos e o surgimento de novas formas de organização artística, impulsionadas tanto por políticas públicas quanto por ações autônomas da sociedade civil. Essa dinâmica evidencia que a cultura alfenense consegue transcender o campo do entretenimento, configurando-se como instrumento de construção identitária, de inclusão social e atuante direto no desenvolvimento local sustentável. Parte 4. Alfenas, a Lei Aldir Blanc e o período de pandemia. Em 2020, as atividades de modo geral, não só do município, mas a nível mundial, se viram obrigadas a serem abruptamente interrompidas devido à pandemia da Covid-19. Nessas condições, o setor cultural foi fortemente impactado, sendo o primeiro setor a ter suas atividades imediatamente suspensas, e como vimos, um dos últimos setores a retomar em sua integralidade, com seus agentes, calendários e públicos sendo diretamente afetados. Este acontecimento exigiu que todos os setores culturais, sejam eles de sociedade civil e ou governamentais, repensassem suas formas de fazer cultura e arte. A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, foi instituída pelo governo federal em um momento de calamidade pública, a fim de subsidiar os movimentos culturais e os profissionais que se mantêm através da arte como renda primária. Em um período histórico em que teatros, shows, oficinas e demais ambientes onde a cultura se manifesta foram fechados, os profissionais dessa área precisavam de auxílio para se reestruturarem, assim como esses espaços precisavam de garantia para sua manutenção. Nesse sentido, a Lei nº 14.017 de 2020 se desdobrava sobre ações emergenciais para os setores e agentes culturais. Com muito trabalho coletivo dos agentes culturais e ampla articulação das bancadas progressistas na Câmara dos Deputados Federais, a lei foi protocolada como projeto de lei pela então deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Com sua aprovação, foi fortalecida nacionalmente a cultura, dado seu investimento de 3 bilhões diretamente repassados do Fundo Nacional da Cultura aos municípios e estados, configurando-se como o mais alto investimento no setor nos últimos 20 anos. Assim, a Lei Aldir Blanc, que com esse nome referendou um dos maiores poetas, compositores, letristas e escritores do Brasil, o carioca Aldir Blanc Mendes, conseguiu conectar a cultura e a arte de norte a sul do país, passando por cada município brasileiro, reacendendo então a chama das políticas públicas culturais brasileiras, e em alguns casos, como o de Alfenas, da irrigação da cadeia produtiva cultural local, ainda que em momento muito delicado. O benefício atendeu a pessoas físicas, artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e participantes da cadeia produtiva da arte e cultura. Estes, à época, deviam comprovar atuação na área nos últimos 24 meses, não estar em emprego formal e não ser assistido em outro tipo de benefício e comprovar renda familiar menor que meio salário mínimo por pessoa. A lei também beneficiou os espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas com um auxílio financeiro mensal, com o pagamento através dos municípios, como implementação e estruturação através de ampla articulação de base comunitária e principalmente de culturas periféricas, altamente impactada pela segregação socioespacial gerada pela pandemia. A nível local, no município de Alfenas, esta lei foi capaz de romper com o frágil histórico de construção das políticas públicas. Na sua prática, a implementação da Lei Aldir Blanc foi organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que criou um comitê gestor responsável pela execução dos recursos. De acordo com o Decreto Municipal número 2.723 de 2020,
O comitê tinha como atribuições realizar tratativas necessárias para a implementação da lei no município, incluindo a elaboração de editais e a distribuição de recursos para trabalhadores da cultura, espaços culturais e organizações culturais comunitárias. A aplicação dos recursos foi realizada por meio de editais públicos, que permitiram a inscrição de projetos culturais e a seleção de propostas que atendiam aos critérios estabelecidos. Esses editais contemplaram tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo artistas, grupos culturais, espaços culturais e organizações da sociedade civil. Além disso, a criação do Conselho Municipal de Política Cultural de Alfenas, estabelecida pela Lei Municipal nº 4.964 de 2020 e alterado pela Lei nº 5.162 de 2022, foi fundamental para a gestão e fiscalização dos recursos destinados à cultura no município. O Conselho Municipal, composto por representantes da sociedade civil e do poder público, atuou na definição de políticas culturais e no acompanhamento de projetos financiados pela Lei Aldir Blanc. A implementação da Lei Aldir Blanc representou uma ação estratégica para a preservação e fortalecimento da cultura local, em um período triste e de adversidade. Por meio dessa iniciativa, foi possível garantir a continuidade de atividades culturais, apoiar profissionais da área e promover a diversidade cultural no município, contribuindo para a recuperação do setor cultural pós-pandemia. Parte 5. A continuidade entre o emergencial e o permanente. Lições e a garantia da continuidade dos direitos e ofícios culturais por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Conforme dados públicos apresentados pela Prefeitura Municipal de Alfenas, no ano de 2020, relativo à Lei Aldir Blanc, foram beneficiados 167 atores culturais, dos quais 137 como pessoa física e 30 como pessoa jurídica. Entre os selecionados, proviam as categorias atuantes de cultura popular, com participações da capoeira, das companhias de reis, das artes cênicas, musicistas, ensino musical, cultura do brincar, audiovisual, artesanato, hip-hop, moda e produção cultural. Essa seleção não apenas demonstrou uma forte cadeia produtiva que foi impactada com a pandemia, como criou lastros para que a cultura fosse identificada como ação social primordial em um território, uma vez que as contrapartidas, obrigatórias pela referida lei, foram realizadas de forma aberta à população e principalmente em atendimento à educação pública municipal e estadual. Dessa forma, concretizou-se o potencial de uma política criada para fins emergenciais, a níveis redutíveis, uma vez que foram decretadas também as interrupções totais das atividades culturais. Ao que se refere ao ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc referente ao município de Alfenas, é fundamental dizer que a incompreensão da integralidade de como gerir essa grande política ocasionou aspectos que servem de exemplos para os demais municípios. Em linhas gerais, foram propostos uma ampla redução de números de vagas e um alto repasse de valores aos beneficiários de então, ocasionados pela ausência de um diagnóstico real, condizente com a realidade local de agentes culturais, espaços e projetos. Ainda assim, o ciclo 2 da PNAB contemplou em editais de chamamento público de premiação as seguintes categorias. Edital 1. Trajetória de agentes culturais. Premiação para agentes culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, onde 35 beneficiários foram selecionados e receberam o valor de R$ 6.000. Edital 2. Seleção Espaço, Ambientes e Iniciativas Artísticos Culturais, para receber subsídio para manutenção com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, onde 3 beneficiários foram selecionados e receberam o valor de R$ 27.000. E, por fim, o edital 3, Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura de Alfenas, cultura viva do tamanho do Brasil, premiação de pontos e pontões de cultura, onde 5 beneficiários foram selecionados. Um beneficiário com CNPJ constituído recebeu o valor de R$ 40.000 e 4 beneficiários de coletivos sem CNPJ constituído receberam o valor de R$ 26.100. Vê-se a crucialidade deste ponto. O não entendimento pela sociedade civil e pela administração pública de outra grande política, fomentada diretamente pela Política Nacional Aldir Blanc, a Política Nacional Cultura Viva, fez com que a limitação de pontos de cultura gerasse uma concentração de repasse, não sendo ainda evidenciada a forma de atuação comunitária pela proponente. Ação essa primordial para ser certificada como um ponto de cultura. Para nós, ativistas de uma política cultural diversa e digna, sabemos o quão problemática é a concentração única de R$ 40.000 em uma cidade que possui uma cadeia produtiva cultural pouco incentivada do ponto de vista de políticas de fomento direto público. O que escancara um outro problema, a ausência de políticas de fomento direto nos municípios de pequeno e médio porte, como Alfenas.
Sabe-se que essa ausência fragiliza o fazer cultural e obstrui diretamente as formas de fruição e ampliação ao acesso dos direitos culturais por parte daqueles que produzem e da população que o consome. Essa realidade é a mais comum encontrada na região sul-mineira. Nesse escopo geral, é essencial apresentar ainda as fragilidades existentes entre o que se iniciou, sua continuidade e seu futuro. Os desafios latentes, vale dizer, são muitos. A incultura gerida, dada a falta de iniciativa política e de conhecimento intelectual por parte de boa parte dos chefes dos poderes executivos locais, a escassez do conhecimento técnico, seguida pela falta de equipe compatível nas prefeituras locais. Não há, por exemplo, prevista na estrutura administrativa de qualquer município da região imediata de Alfenas, Minas Gerais, repartição, divisão ou qualquer órgão de outra nomenclatura que trate especificamente de fomento ligado à cultura. A fugaz fiscalização proposta, quando não há uma classe artística organizada e mobilizada, faz também com que a má prática seja uma constante, de forma que muitas manobras são utilizadas para que cada ente federativo use do fomento a seu bel prazer. Esse tipo de situação deve ser amplamente corrigida, a fim de se evitar problemáticas concretas para os próximos ciclos. Afinal, ao se tornar uma política de Estado, a PNAB deve manter e fortalecer, como regramento básico, ações que sejam voltadas ao fomento à cultura, para não cair na via dos assistencialismos ou no uso de interesses próprios das prefeituras. Por fim, é válido ressaltar que os verdadeiros responsáveis pelo maior aporte público destinado à cultura surgiram de grande mobilização das classes artísticas e de interesses políticos das classes progressistas. Considerações finais. Pensar uma geografia que dê conta de analisar o espaço por meio do qual se desenrola o fomento cultural descentralizado é fundamental para compreender que não se trata apenas de desfrutar da produção artística, mas também de estabelecer uma nova rede de redistribuição de renda por meio da cultura, enquanto vetor econômico de desenvolvimento. No entanto, é necessário muito cuidado para não criar uma configuração de um Estado neoliberal controlador e apenas repassador de recursos, e sim o Estado que cumpra a sua função social na equalização da vida pública de pessoas que dele necessitam e que, por sua vez, constroem novas territorialidades materiais e imateriais. Conclui-se, além disso, que as políticas públicas, quando bem aplicadas, possuem potencial transformador, consolidando a arte como direito humano e instrumento de resistência e desenvolvimento social. Assim, torna-se imprescindível a continuidade dos investimentos, a formação contínua dos agentes públicos ligados ao campo cultural e a construção de uma consciência coletiva que valorize e proteja as mais diversas culturas, garantindo-as como base para uma sociedade mais justa. Essa mesma sociedade precisa fazer com que os gestores da cultura entendam a dinâmica e a importância do reconhecimento e da boa prática da administração cultural de seus territórios. Desse modo, essa construção, que apesar de se dar no espaço, não se restringe apenas à sua condição geográfica, mas abriga também elementos que contribuem diretamente na epistemologia das geografias. Pode intervir na disputa das decisões políticas que impactam diretamente em todas as peças fundamentais dessa grande engrenagem que são as formas de fruição cultural brasileira na sua organização social do espaço.